Nessa aula nós vamos dar continuidade, então, aos livros de sabedoria, essa categoria que iniciamos na aula passada. Já falamos sobre o livro de Jó, de Salmos e de Provérbios, e vamos completar, então, essa categoria de livros de sabedoria, falando sobre Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Começando, então, sobre o livro de Eclesiastes. O título desse livro de Eclesiastes, na tradição hebraica, é Kohelet, que significa ajuntador, o que pode se referir a ajuntar pessoas para lhes ensinar. Sobre a autoria deste livro, vários eruditos têm atribuído a autoria de Eclesiastes ao rei Salomão. A autoidentificação do autor indica a autoria salomônica. Isso você pode observar nesses versículos que foram apresentados aqui. Bem como a tradição judaica também atribui a Salomão a autoria deste livro. Um teólogo chamado Richard P. Belcher Jr. afirma que o argumento mais convincente para uma data pós-Salomão, para Eclesiastes, é a natureza do hebraico usado no livro. Sobre o contexto de pano de fundo deste livro, uma vez que nós entendemos que Salomão foi o autor do livro, ele deve ter sido datado no século 10 a.C. Esse livro tem sido compreendido como uma obra apologética que responde a argumentos de incrédulos e recomenda a fé em Deus. Todavia, a maioria dos intérpretes defende que o livro foi dirigido ao povo de Deus como um sábio conselho para momentos frustrantes e complexos. Assim como vimos no livro de Jó, tem momentos em que o servo de Deus se encontra também perplexo diante de circunstâncias adversas, que precisa também de conselhos e instruções da parte do Senhor para seguir, entender como deve viver diante de uma situação assim, ou no que se deve confiar. Sabemos que é no Senhor. Então, não necessariamente o livro foi escrito somente com objetivos apologéticos, mas também para instruir o povo de Deus que sofre. E como nós vimos em Jó, não simplesmente, somente por causa dos seus pecados, mas por inúmeras razões. Os servos de Deus sofrem. A nossa alma fica aflita, enfrentamos dilemas, problemas, momentos de noite escura, e precisamos, nesses momentos também, de instrução sábia da parte do Senhor, para sabermos onde nos agarrar nesses momentos. Não é? Sobre o conteúdo de Eclesiastes, a questão principal do livro aparece em Eclesiastes capítulo 1, verso 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Eclesiastes é uma longa reflexão sobre o sentido da vida, a falta de significado de muitas das buscas humanas. O autor examina o valor do trabalho, da riqueza, das posses, da comida, da bebida, do prazer sexual, da estimulação intelectual, do poder e mais. E encontra todos estes como sendo insuficientes. A vida é cheia de injustiça e de adversidade. A vida é centrada em Deus, é a única busca que vale a pena. Alguns pontos de destaque são: primeiro, as conquistas humanas não são duradouras e são esquecidas pelas gerações posteriores. Segundo, a sabedoria humana é limitada, mas garante ao sábio um destino melhor do que ao tolo. Terceiro, a injustiça e a maldade prevalecem e muitas vezes parecem ficar impunes. Em profunda desilusão com a limitação da humanidade, o autor aponta para a necessidade de nos contentarmos com a nossa porção. O livro conclui com a admoestação de temer a Deus e guardar os mandamentos. Quando o sábio observa a vida, quando cada ser humano, cada um de nós observa a vida, nós observamos que muitas coisas são como correr atrás do vento, que muitas coisas que parecem ser grandiosas, na realidade não são tão grandiosas. Muitas pessoas vivem, por exemplo,
é como se o dinheiro fosse conseguir muito dinheiro fosse o propósito supremo da vida delas. Outros, eu tenho que ser famoso. Quanto mais likes, quanto mais views eu tiver nas minhas redes sociais, isso vai me fazer feliz. Isso contextualizando, né, para a nossa situação. Fama, poder, dinheiro, tudo isso é buscado. Só que tudo isso vai passar. Todos nós vamos morrer. E tudo isso, quando é buscado por um fim, como um fim em si mesmo, se torna correr atrás do vento, vaidade, né? Não importa o quão bonito você seja, essa beleza vai passar e você vai morrer. Quão rico você seja, você não vai levar nada disso para o túmulo. Quão famoso você seja, qual diferença isso vai fazer quando você morrer? Então, quando o autor de Eclesiastes aqui, ele começa a trabalhar esses assuntos, isso leva a uma profunda reflexão. E aí, então, qual é a forma que eu devo viver? O que de fato vale a pena na vida? Porque tudo é como correr atrás do vento. E aí, no final do livro, ele vai mostrar que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é a forma sábia que nós temos de viver. É a única forma que, de fato, vale a pena viver. A gente desfruta desse mundo, a gente tem a oportunidade de sentir, de viver com os recursos que o Senhor nos dá por meio do nosso trabalho, de desfrutar de nossas famílias, mas buscar outras coisas como fim em si mesmo, que não temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, é correr atrás do vento. E a gente vai observar vários autores falando sobre esses assuntos, né? Quando se tenta procurar uma satisfação em outro lugar que não o Senhor, você acaba construindo um ídolo para si mesmo no seu coração, e esses ídolos sempre vão nos frustrar. Então, o livro de Eclesiastes traz profundas reflexões a respeito da nossa própria vida e como nós devemos encarar a realidade. O esboço do livro de Eclesiastes está no seu material, assim como todos os outros livros também vão contar com os esboços. Então, nas próximas aulas eu vou pular a parte dos esboços e vocês podem consultar no próprio material para os seus estudos os esboços, certo? E vamos aos principais assuntos desse livro. 3 temas predominantes são encontrados em Eclesiastes, a saber, encarar o lado frustrante ou inexplicável da vida. O conhecimento do Senhor não nos poupa das tribulações e complexidades da vida. Em certas situações, pode tornar a vida ainda mais intrigante. Tem pessoas que pensam assim, porque agora eu estou na igreja, agora eu sou um crente, então vai ser tudo tranquilo, vai ser só vitória, só bênção. Aí começa a acontecer dificuldades, você às vezes perde o emprego, você perde uma pessoa que você ama, tristeza vem, tudo isso faz parte. Você vai enfrentar complexidades na sua vida e vai ter que também lidar com isso, a despeito de você conhecer o Senhor, de você ser um crente. Então, o crente também enfrenta, e às vezes por ser crente você enfrenta mais ainda. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo falou? Bem-aventurados quando perseguirem, quando mentindo, falarem mal ao seu respeito, por você ser um servo do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que quer viver a vida cristã piedosamente, por exemplo, vai ser perseguido. Então, o servo de Deus, tanto lá no passado quanto atualmente, também enfrenta muitas tribulações. O livro de Atos diz que através de muitas tribulações convém que nós entremos no reino dos céus. Então, o crente, a despeito do seu conhecimento do Senhor, não é poupado de tribulações, por muitas vezes nós enfrentamos elas. E devemos entender como lidar com essas situações. Às vezes não entender, mas confiar, né, no Senhor. Segundo, encontrar alegria e satisfação na vida, em contrapartida ao tema anterior. Então, como encontrar satisfação a despeito dessas tribulações? Como encontrar essa alegria, essa satisfação em Deus, mesmo em momentos difíceis, mesmo diante de complexidade da vida? O autor também fala sobre desfrutar a vida, encontrar satisfação em comer, beber
e desfrutar de dias alegres. Eu lembro de 1 Coríntios, quando fala, quer comais ou quer bebais, ou faças qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E também há um certo regozijo na vida comum. Nós temos a oportunidade de comer, de beber, de desfrutar de bons momentos com nossa família. Isso também é algo que é um presente de Deus para nós. Nós podemos glorificar a Deus também nessas coisas pequenas da vida, comendo, bebendo, desfrutando desses momentos. Terceiro, temer a Deus durante toda a vida. R.C. Sproul, comentando sobre o livro de Eclesiastes, afirma que a única solução para aparente vazio e a transitoriedade da vida e no mundo caído é o temor do Senhor. Então, a única esperança que nós temos, meus irmãos, se não fosse o temor do Senhor, seria um completo vazio, ia ser uma completa tristeza a vida humana, se nós não tivéssemos o temor do Senhor. Ia ser simplesmente viver alguns anos aqui, sentir alguns prazeres, enfrentar alguns desafios, morreu e acabou. Ou morreu e vai para o inferno, que é pior. Mas o temor do Senhor nos conduz ao caminho certo, que nos conduz à vida eterna. Nós temos propósito. A nossa vida não é sem propósito, nós vivemos para a glória de Deus. Nós sabemos o motivo pelo qual nós vivemos e sabemos para onde nós estamos caminhando e quem está nos guiando a despeito de todas as situações. Quando falamos no livro de Jó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, citando Romanos, claro, quando citamos Romanos falando do livro de Jó, nós percebemos que nós encaramos essas dificuldades agora de uma outra maneira, confiando no Senhor. Olha, Ele é o meu pastor que está me guiando. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande por momentos difíceis, mesmo que eu tenha essas situações todas lidando na minha vida, eu sei quem cuida de mim, quem está me pastoreando e quem está me conduzindo. Então, o temor do Senhor vai me sustentar diante de tudo que me circunda. Toda essa aparente desordem, né, não está fora da providência e da soberania de Deus. Cristo em Eclesiastes. Por meio de Jesus Cristo, sabemos que até mesmo os momentos mais frustrantes e complexos não são inúteis. Sabemos que em Jesus Cristo nosso trabalho não é vão, como diz lá em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Richard P. Belcher Jr. comenta: quando Kohelet luta com o fato de que os justos morrem como os perversos e de que não há atividade humana depois da morte, lembre-se de que Deus resgatará os justos do poder da morte, bem como de que Cristo conquistou o pecado e a morte. Quando um jovem é abatido no auge da vida, lembre-se que existe um Deus que está operando soberanamente seus propósitos, mesmo quando não os entendemos. Com certeza, os problemas da vida podem ser avassaladores, mas a Bíblia ensina que Deus traz consolo e alívio. Então, diante de perplexidade da vida e diante de até mesmo da morte, nós lembramos que Cristo venceu a morte. E Cristo chama também os aflitos a encontrarem descanso nele mesmo. Então, nós observamos aqui o livro de Eclesiastes. Partimos agora para finalizar essa sessão de livros de sabedoria com o Cântico dos Cânticos, que também é atribuído ali a Salomão, bem como Provérbios e Eclesiastes. Vamos lá, Cântico dos Cânticos. O título do livro Cântico dos Cânticos também é conhecido como Cantares, e tem o seu título derivado do primeiro versículo do livro, Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, isso você encontra ali no versículo 1. O autor, tanto judeus quanto cristãos, têm entendido o primeiro verso do livro como uma indicação de que Salomão foi autor desse livro. O livro inicia com Cântico dos Cânticos de Salomão. Como nós vimos, a autoria salomônica tem sido defendida. Desse modo, o livro foi provavelmente escrito no ano 10 a.C.,
mas o autor Miles V. Van Pelt comenta: tradicionalmente, a autoria do cântico foi atribuída a Salomão, filho de Davi, terceiro e último monarca do Reino Unido de Israel. Salomão reinou sobre Israel entre aproximadamente 970 e 930 a.C. O relato bíblico de seu reinado está resgatado em 1 Reis 1 ao 11 e 1 Crônicas 29 até 2 Crônicas 9. Só um detalhe aqui, meus irmãos. Eu citei esse livro do Van Pelt. Ele é uma introdução bíblico-teológica ao Antigo Testamento. Esse livro já saiu em português pela editora Fiel. Então, é uma coletânea de vários autores que vão comentar cada um dos livros do Antigo Testamento e com uma abordagem compreendendo ali também a questão da teologia bíblica, falando de Cristo em cada livro. É um material muito interessante para os alunos terem como a leitura auxiliar. Isso aqui não saiu somente do Antigo Testamento, eles também publicaram no Novo Testamento. Então, esses dois livros aqui vão ser de bom proveito para essa disciplina. Eu coloquei na ementa como um livro auxiliar para vocês, certo? Então, vale a pena colocar aí um asterisco nessa nota de rodapé e procurar. Esses livros vão ser de muita utilidade para os seus estudos. Sobre o conteúdo, então, de Cantares, Cântico dos Cânticos é uma coleção de poemas líricos que celebram o amor romântico. Os poemas são apresentados principalmente como expressões de amor e de desejo do homem ou da mulher na relação. Os amantes descrevem a beleza física um do outro com metáforas e eufemismos ricos e sexualmente carregados. Sobre os principais assuntos de Cântico dos Cânticos, a Bíblia de Estudos NA destaca dois principais assuntos. Primeiro, a aliança de Deus, que ordena a pureza sexual, fornece a moldura correta, o casamento, dentro da qual o povo pode desfrutar adequadamente o dom da intimidade sexual. Consequentemente, o povo de Deus o honra e o recomenda ao mundo quando demonstra com sua vida que a obediência nessas questões. Segundo, o casamento é um dom de Deus e deve ser estabelecido em fidelidade e compromisso, o que permite que o prazer floresça. Como tal, o casamento é uma imagem apropriada para o relacionamento de Deus com o seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nós vamos observar em Efésios 5, meus irmãos, como o casamento também ele vai expressar a união de Cristo com a igreja. Então, quando formos falar a respeito agora de Cristo em Cantares, também isso já vem logo à nossa mente, o relacionamento de Cristo com a igreja, aquele grande mistério que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios, não é? Efésios 5. O Miles Van Pelt destaca: a importância da aliança do casamento é também destacada por sua utilização como retrato do relacionamento entre Yahvé e Israel no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento já havia essa ilustração, né, do casamento como um relacionamento entre o Senhor e o seu povo. E entre Cristo e a igreja no Novo Testamento, conforme Efésios 5, 22 ao 32. Esse simbolismo da aliança é intencional, tipológico e tem base nas partes mais antigas das Escrituras. Não é por acaso que o relato da criação, em Gênesis 2, tem o seu auge no dia 6, com a criação da mulher e a aliança do casamento. Esse primeiro casamento, na primeira criação, aponta para além de si mesmo, em direção ao casamento definitivo da nova criação, onde tanto a Nova Jerusalém quanto o povo de Deus são descritos como a noiva de Cristo. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Apocalipse 16, 6, B e 7. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, 2. A bondade e a alegria do casamento e da sexualidade antecipam a satisfação, realização e plenitude da vida no reino vindouro. Dessa forma, a sabedoria do cântico não está limitada às realidades desse mundo decaído. Tampouco sua instrução se aplica apenas a comprometidos ou casados. Como literatura sapiencial, até o Cântico dos Cânticos pode nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, essa instituição do casamento refletia no Antigo Testamento a união de Deus com o seu povo e no Novo Testamento a união de Cristo com a igreja. E nós vimos ali no Apocalipse, né, as bodas do Cordeiro. Então, quando lemos o livro de Cantares, ele não é de benefício somente para aqueles que são casados, mas todos aqueles que forem ler podem aprender a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo naquelas páginas. E tem um assunto especial também que eu trouxe para destacar no livro de Cantares, e também tirei aqui daquele livro do William Hendrickson, Survey of the Bible, né? Ele vai discorrer também que ao longo da história da interpretação das Escrituras, tem tido um debate a respeito da maneira pela qual nós devemos interpretar o livro de Cantares. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre esse debate e talvez essas informações possam ser instrutivas para vocês como pregadores estudiosos da Bíblia. Então William Hendrickson explica que quanto à interpretação desse livro, as opiniões variam amplamente entre os estudiosos. Primeiro, há em primeiro lugar o método literal de explicar o cântico. Ele ocorre em inúmeras formas. Uma delas é a hipótese do pastor, segundo a qual há três personagens principais: Salomão, a jovem sulamita e seu amante pastor. Salomão faz tudo o que pode para conquistar o coração da jovem, mas ela permanece leal ao seu amante rústico. A teoria não encontrou aceitação geral. Uma razão para isso é o fato da hipótese não ser sustentada por uma análise clara e consistente do livro. Então, essa foi uma hipótese que não ganhou muita aprovação. Segundo, há também a explicação alegórica, que também ocorre em muitas variações. Em sua forma mais popular, considera-se que o poema descreve diretamente o amor entre Cristo e a igreja. Isso frequentemente levou às mais fantasiosas espiritualizações de várias passagens. Assim, de acordo com o capítulo recorrente da versão autorizada King James, a irmãzinha que falará por, lá em 7:8, indica os gentios que são chamados. Tais alegorizações fantasiosas dificilmente se recomendam. Quando você quer alegorizar cada detalhe, encontrar significados ali que a Escritura às vezes não te permite, também acaba sendo complicado. Do lado positivo, pode-se afirmar que a maioria dos estudiosos conservadores talvez consiga endossar as seguintes proposições. Primeiro, o Cântico dos Cânticos não leva seu nome em vão. É, de fato, um livro belíssimo, tão plenamente inspirado quanto qualquer outro. O livro é uma unidade, não uma antologia de letras de amor desconexas. A unidade do poema fica clara no refrão repetido. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não desperteis nem acordeis o amor até que ele queira. Cânticos exaltam o amor real, puro e inextinguível entre dois amantes humanos, um noivo e uma noiva. Este deve ser o nosso ponto de partida para a interpretação. Esse amor entre um noivo e uma noiva é um símbolo, não apenas entre Jeová e Israel, mas também entre o amor de Cristo e a igreja. Salomão não é apenas um tipo de Cristo, mas o amor entre um marido e uma mulher é um símbolo do relacionamento próximo que existe entre o nosso Senhor e a sua igreja. Em outras palavras, nós entendemos que, de fato, fala de um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas que simbolizam o relacionamento de Yahvé com o seu povo e de Cristo com a sua igreja. Então, é uma melhor forma do que para
essas outras visões que nós percebemos que têm os seus problemas, certo? Então, nós concluímos aqui essa parte de literatura de sabedoria e na próxima aula nós vamos dar continuidade em nosso panorama.